Nós noticiamos aqui no Nesp Notícias o caso de um suposto estupro que teria sido cometido nas imediações do Parque Vitória Régia na última sexta-feira, durante as comemorações do aniversário da cidade. Uma jovem de 17 anos denunciou um grupo de rapazes. Segundo ela, eles a teriam coagido a manter relações sexuais num terreno baldio. Nós conversamos com a delegada responsável pelo caso no início desta semana, depois que ela colheu o depoimento da vítima. Há uma contradição, né? A vítima confirma que ela não consentiu essa relação sexual, enquanto os testemunhas dizem que ela falava, já pronunciava, que ela iria praticar essa relação sexual com mais de uma pessoa na festa. De acordo com a delegada, uma das dificuldades do caso é caracterizar o crime de estupro, pois ele só pode ser tipificado quando a relação sexual é praticada sob ameaças. A legislação diz que tem que ter grave ameaça ou violência. Então, grave ameaça é algo, vou te matar, é algo contra a integridade física da vítima. Agora, intimidada, coagida, é uma discussão doutrinária que muitos entendem que não é o suficiente para caracterizar o estupro, né? Pode, de repente, caracterizar um outro crime, mas estupro não. O caso segue em investigação e agora em sigilo. Assim que a delegada concluir o inquérito, o documento vai ser encaminhado ao Ministério Público. Se o promotor considerar que há provas que caracterizam o crime, vai denunciar os acusados. Se não, pode pedir mais provas ou arquivar o processo. Independentemente da conclusão do inquérito, se foi ou não um crime de estupro, nós vamos conversar sobre as questões que estão por trás de situações como essa. Recebemos a psicóloga Marcela Pastana, que trabalha com educação e orientação sexual. Ela também coordena o grupo da Unesp de discussões, sexualidade, gênero e mídia. Muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Marcela, a gente não tem condições de julgar essa situação e nem é nossa função, né? Mas tem um aspecto importante desse caso que eu gostaria que você comentasse. A delegada fala que uma situação que dá margens é ao fato de a vítima não ter oferecido reação, mas a vítima diz sim que não foi uma relação consensual, tanto que foi até a delegacia e fez a denúncia, né? O fato essa paralisia de não reagir, isso pode ser entendido no campo da psicologia, no campo emocional, como uma forma de reação também? Eu acho assim que, para começar, nós precisamos deixar bem claro assim, o que é o estupro, que o estupro, a gente confunde muito estupro e sexo. E, na verdade, o estupro, ele é violência. E a gente também precisa deixar claro que violência não é apenas agressão física, uma agressão verbal explícita. A violência, ela está na anulação da voz da pessoa. O estupro, ele não acontece apenas em lugares escuros, com desconhecidos à noite. O estupro pode acontecer até mesmo numa relação de anos, num casamento de anos. Se não há desejo, se aquela relação não é consentida, se não há um acordo de ambas as partes, é uma violência. Então, a intimidação, a coação é uma forma de violência? É uma forma de violência. A gente não pode pensar que violência é apenas uma agressão física, uma agressão verbal explícita, embora isso também seja muito frequente, né? Mulheres que sofrem agressões explícitas, ameaças explícitas. Então, acho que é uma questão muito séria, que a gente precisa pensar como que a gente está alimentando essa violência na educação. Então, porque eu penso assim, como muitas mulheres, quando vão aprender sobre sexualidade, muitas delas aprendem que elas não podem demonstrar o próprio desejo. Mulher que demonstra o próprio desejo vai ser julgada, vai ser vista como vadia, vai ser vista como piranha. Então, a gente aprende na nossa educação, as mulheres, que o não, ele não é a expressão do meu desejo. O não é um charme. O não é uma estratégia de sedução. Ah, então se um homem se aproximar de você, você precisa dizer não, porque essa é uma forma dele se interessar, porque se você disser sim, você vai ser fácil. E você reagir sim, também seria uma porta de entrada? Também. Assim, eu acho que o sim da mulher, ela é condenada e o não da mulher não é levado a sério. Então, isso mostra o quanto, na nossa sociedade, a forma como há o aprendizado do homem e da mulher sobre o sexo de forma muito diferente, desvaloriza o desejo da mulher, desvaloriza a expressão da mulher. E muitos homens também aprendem que se eles estão ali com uma mulher e eles sentem desejo, aquele desejo é o que os torna homem. Então, aquele é um desejo forte, incontrolável, que impor a própria vontade a ser homem.
Então, se eu tô lá, desejo e faço o meu desejo acontecer, isso eu tô sendo macho, é minha iniciativa, é o meu poder. Então, a gente também erotiza muito o poder masculino, como se o homem que domina, o homem que controla, então esse é o homem. Então, ao mesmo tempo que a gente ensina as mulheres que elas devem ficar silenciosas, passivas, ensina os homens que o desejo deles é o que vale. Isso é muito complicado, isso é muito violento. E em situações como essa, vem à tona ingredientes como fotos sensuais, sempre ingredientes que vêm tentar reforçar essa imagem de que tentar de alguma forma culpabilizar a mulher. A gente já fez essa discussão aqui em outro momento sobre uma pesquisa que as pessoas atribuíam às mulheres a culpa pelo estupro, não é? Sim. Então isso é um traço da nossa sociedade. Não falando desse caso específico, mas generalizando, né? De tentar buscar indícios de que a mulher que despertou aquele desejo no homem. Né? É incrível. Eu penso que todos nós podemos pensar na nossa própria reação, né? Se a gente lê uma notícia, uma mulher bêbada de roupa curta foi estuprada por 5 homens. A gente às vezes chama mais nossa atenção que a mulher estava bêbada e ela estava com a roupa curta. A gente vê ali um elemento chave. E, na verdade, o estupro, como eu disse, ele não acontece só com desconhecidos, ele não acontece só em situações escuras, só em festas, só com álcool. O estupro, ele é fruto dessa cultura que diz que o homem precisa impor o próprio desejo, fazer valer o próprio desejo. Muitos homens, se uma mulher diz sim, eu quero transar com você, se sentem intimidados. Agora, se uma mulher bebeu e está passando mal, está no canto da festa, ele se oferece para ajudar e acha que tudo bem transar com ela. Tem muito essa ideia de que se ela bebeu é porque ela queria. Se ela está comigo e está bebendo é porque ela quer. A gente não percebe que ela querer pode ser algo dito pela voz dela. Não é você que precisa, ela quer inferir o que ela quer. Sobre essa questão da bebida, Marcela, a gente tem um outro trecho da delegada que ela fala como o uso de bebida, entorpecentes que possam tirar a consciência, né, daquela pessoa, como que eles ajudam a caracterizar o crime de estupro. Vamos dar uma olhada. Independente dela consentir, se ela estava embriagada, ela não tinha discernimento nenhum para a prática do ato. Isso é estupro. Seja ela menor ou maior de idade, uma vez que embriagada, outra pessoa se aproveita dessa situação para praticar a relação sexual, isso configura estupro. A legislação diz que se eles estivessem totalmente embriagado, é uma excludente de culpabilidade. Por quê? Porque ele, embriagado, não tem consciência do que está fazendo. Mas não foi o caso, porque neste caso eles ingeriram pequena quantidade de droga e de álcool. Então, nem os autores estavam totalmente embriagados e nem a vítima estava totalmente embriagada. Então, a própria delegada disse que esse não é o caso da embriaguez que tirou a consciência dos supostos agressores e da suposta vítima. Mas isso é um fato muito comum, né? Os jovens praticarem terem relações sexuais alcoolizados. E é um ingrediente que, na sua visão, só vem reforçar esses papéis que você explicava? Nossa, acho que para a gente pensar o quanto a nossa cultura alimenta esses padrões do estupro, a gente pode pensar até mesmo como as bebidas alcoólicas são divulgadas, como as bebidas alcoólicas são anunciadas. Muitas vezes, o público-alvo de uma publicidade de cerveja, por exemplo, são os homens. E se dirige aos homens dizendo, olha, essa cerveja é para o seu prazer. E coloca muitas mulheres em poses sensuais, seminuas, dizendo, olha, essa cerveja é para o seu prazer, essas mulheres são para o seu prazer. Associam, né? Associam, às vezes até equivalem, né? A loira gelada. Então, assim, até equivalem a bebida com a mulher e ambas estão disponíveis para a diversão do homem. Ambas estão disponíveis para a satisfação do homem. As músicas que a gente ouve mesmo, quantas músicas estão dizendo assim, tô aqui, vou beber todas, vou pegar mulher. Tô aqui, vou beber todas, vou pegar mulher. Não me lembro de uma letra exata, mas é muito fácil encontrar. Então, assim, ao mesmo tempo que tem uma lei que diz, se tiver bêbado, tem músicas que estão dizendo, beber significa acesso a mulheres que estão disponíveis para você. Então, é um aprendizado muito forte que ele precisa ser questionado na educação. Então, para os pais que estão nos assistindo e têm filhos jovens nessa idade, o que a gente pode dizer, Marcela, em relação à educação desses meninos, dessas meninas, em relação ao consumo de álcool, em relação à prática sexual?
Eu acho que a gente precisa valorizar muito a comunicação, muitas pessoas precisam se ouvir. Eu acho que precisa quebrar essa questão de a mulher não poder demonstrar o próprio desejo, as meninas e mulheres ser feio demonstrar os próprios desejos, e também que os homens não possam demonstrar que não têm desejo, porque eles também aprendem que para ser homem tem que demonstrar desejo sempre. Então, assim, precisa haver comunicação entre as pessoas que se relacionam, sejam elas homens e mulheres, homens e homens, mulheres e mulheres, comunicação. Para eu reconhecer seu desejo, para haver prazer, ambos precisam ter o desejo ali, ambos precisam ter o prazer ali. É uma relação de consentimento. Consentimento é isso. Quando as duas dimensões são consideradas, então acho que a gente tem que valorizar muito a questão da comunicação. Tá certo, Marcela. Muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço. O Nesp Notícias vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Continue com a gente.